Vamos lá, primeiro ano. Mais uma vez, uma aulinha de química agora, tá? Vamos falar um pouquinho de química hoje. Hoje a gente vai falar uma coisa interessante que é propriedades da matéria, tá? As propriedades da matéria, ela é bastante cobrada no vestibular e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então a gente precisa dar uma entendida um pouco de como seriam essas propriedades, né? Então, quando a gente fala da matéria, de um modo geral, vamos relembrar aqui rápido, né? A matéria ela tem propriedades que são o que a gente chama de propriedades gerais, né, da matéria, né? Então a gente tem as chamadas propriedades, nesse caso aqui gerais, né? Que aí a gente diz assim, vai ter toda e qualquer matéria vai ter essas propriedades, né? Não importa qual matéria você esteja falando, se é um estado físico sólido, líquido, gasoso, você sempre vai ter aí essas propriedades gerais que vão estar mais ligadas a ela, tá? Então, quais seriam essas propriedades gerais? A gente tem aqui, nesse caso, né, propriedade geral, né? Massa, a gente tem aqui volume, né, uma propriedade também geral. Toda matéria tem massa, toda matéria tem volume. Por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. E a gente tem também uma coisa aqui que é a densidade, tá? Bem como a gente também trabalha algumas propriedades, que a gente chama, por exemplo, a matéria ela apresenta propriedades que a gente chama de propriedades organolépticas, tá? Organolépticas vem de orgânico, né, ou organismo. Então, quando a gente fala propriedade organoléptica, a gente vai lembrar do nosso organismo. Aí você diz assim, como, professor, o nosso organismo? Por exemplo, sabor, tá vendo? A gente vê aqui o sabor, aí a gente fala aqui o olfato, a gente usa, o elemento brilha, então a gente está usando aí a visão, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, o sabor, nesse caso seria o paladar, né? Mas a gente tem aqui o, o sabor, o olfato, a visão, tudo que eu uso, né? O tato, tudo que eu uso para trabalhar a matéria, para sentir a matéria, isso é uma propriedade, nesse caso, organoléptica, tá? E a gente tem as propriedades que a gente chama de propriedades químicas, tá? Por exemplo, a gente chama de propriedades específicas, né, para ficar melhor. Na fita, a gente fala assim, propriedades específicas, por exemplo, por exemplo, combustão, tá? Às vezes tem matéria que tem combustão, ou seja, se queima fácil, tem matéria que não queima fácil. Então, quando a gente fala específico, a gente está falando, por exemplo, de combustão, né, que seria uma das características específicas. Aí a gente fala aqui reatividade, certo? Nem toda matéria reage. Por exemplo, às vezes você coloca uma pedra na água, não tem reatividade. Por quê? Porque é uma propriedade específica, ela não vai reagir. Então, quando a gente fala de propriedades gerais da matéria, a gente fala muito de massa, volume, ponto de fusão e ponto de ebulição, que são as que são mais cobradas a nível de vestibular, tá? Então, quando a gente fala das propriedades aqui que a gente chama de gerais, tá? Ó, propriedades aqui que a gente fala de gerais, a gente vai lembrar principalmente aqui dessas quatro que eu falei para vocês. Então, a gente vai começar falando aqui, é lógico, de massa. Aí você diz por quê? Porque a massa, na verdade, é a quantidade de matéria que você tem ali presente naquele recipiente. Então, a gente precisa conseguir interpretar e transformar as principais unidades que a gente chama de matéria, tá? Então, quando a gente fala assim, a massa, eu posso representar de várias maneiras. Por exemplo, uma tonelada, por exemplo. Uma tonelada corresponde a quantos quilos, né? 1.000 quilogramas, tá? Então, a gente tem uma unidade aqui de massa, uma tonelada, 1.000 quilogramas. Se você disser assim, 1 quilo, por exemplo, corresponde a quantas gramas? 1.000 gramas. Então, a gente trabalha muito essas unidades. Por exemplo, 1 grama tem quantas miligramas? 1.000 miligramas, tá? Então, a gente tem essas relações de massa
Muito comum para a gente trabalhar isso daí, ó. Então, a gente fala 1 miligrama, tem quantas microgramas? 1000, ó, microgramas. Então, a gente tem essa relação, tá? Então, aqui a gente tem o quilograma, tá? Aqui a gente tem o quilograma. A gente tem aqui o grama, né? A gente tem aqui o miligrama. E a gente tem aqui o micrograma, tá? Então, a gente tem algumas unidadezinhas aí que a gente utiliza para fazer uma relação direta com massa, por exemplo. Então, a massa, na verdade, é uma relação da quantidade de matéria que a gente tem ali. E toda essa quantidade de matéria, ela ocupa uma coisa importante, que é o volume. Então, a gente diz assim, toda matéria ela vai ocupar um volume? Vai. Porque o que seria o volume? É o espaço ocupado pela matéria, certo? Então, a gente precisa ter também essa concepçãozinha aqui do que seria o volume, tá? Então, a matéria, a gente trabalha muito nisso, né? Massa, volume, tá? E o volume? Como é que a gente trabalha o volume? O volume a gente vai trabalhar com algumas unidades interessantes, tá? Vou só fazer uma separação aqui para não ficar muito juntinho, que aí eu consigo fazer as unidades de volume aqui. Então, o que que acontece, ó? 1 metro cúbico. Esse M3 aqui significa, esse M com 3 aqui, significa metro cúbico, por exemplo. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, tá? Esse L é litros, tá? 1 litro, por exemplo, corresponde, ó, a 1000 mililitros, que é ml, tá? Do mesmo jeito que 1 litro corresponde a 1000, ó, centímetros cúbicos. Então, vamos raciocinar, ó. L significa litro, ml significa mililitro. E esse aqui significa centímetro cúbico. Então, a gente tem essas unidades que são importantes o aluno entender aí. Então, dá para observar que 1 ml é a mesma coisa de 1, ó, centímetro cúbico, tá? Mesma coisa. Quando estiver trabalhando isso. Outra unidade importante que a gente trabalha aqui é o decímetro cúbico, que corresponde aí a 1 litro, tá? E 1 ml corresponde a 1000 microlitros. Então, vamos trabalhar isso daqui, ó. Esse aqui se chama decímetro cúbico, tá? 1 decímetro cúbico é 1 litro. E, nesse caso aqui, 1 ml é 1000 microlitros, tá? Então, a gente chama isso aqui de microlitros. Importante o aluno trabalhar isso aí. E quando ele fala de chuva, a gente não pode esquecer uma coisa importante aqui de chuva, tá? Chuva, eles trabalham com uma unidade chamada milímetro. Então, ele diz assim, 1 milímetro de chuva quer dizer que caiu 1 litro em cada metro quadrado, ou seja, 1 litro de água em cada metro quadrado. Então, a gente precisa ter um domínio um pouco dessas propriedades gerais, massa e volume. Qual é a outra propriedade que a gente precisa dominar, que precisa estar atrelado, né, ao aluno? É o conceito que a gente chama aqui de densidade, tá? Então, a gente tem que estudar aqui um conceito importante, que é o conceito de densidade. Então, densidade, pessoal, é uma relação matemática que a gente faz, né, entre a massa da substância e o seu volume. Então, toda substância ela tem uma densidade, isso é uma propriedade específica da matéria, tá? São propriedades específicas da matéria, tá? Então, a propriedade específica da matéria que ele trabalha, né, ele vai trabalhar aí com essa densidade, por exemplo. Eu posso calcular a densidade de uma substância química? Posso. É só fazer uma relação entre quem? Entre a massa da substância, tá? Então, você vai pegar a massa da substância que você está querendo analisar e dividir aí pelo seu volume. Então, as unidades de densidade que a gente pode trabalhar aí
São várias, vai depender muito do que você esteja trabalhando, tá? A mais comum que a gente trabalha é grama por ml, mas você pode ter aí, por exemplo, gramas por litro, você pode ter, por exemplo, quilo por ml, pode ter aí quilo, nesse caso, por litro, e assim sucessivamente. Você pode ter várias relações, tá? Então, toda substância química, ela tem a sua densidade, isso é específico. E como é que eu posso calcular essa densidade? Eu posso calcular a densidade dividindo aí a massa da solução pelo seu volume. E isso é importante na hora da gente trabalhar aí as propriedades, né, relacionadas às propriedades específicas da matéria, tá? A gente já viu que temos substâncias simples, misturas, né? Então a gente tem essa parte da densidade, que seria uma coisa muito importante para o seu aluno trabalhar bem isso, né? Outra coisa importante aí que a gente trabalha é o ponto de fusão, que a gente observou aí, e o ponto, nesse caso, de ebulição, tá? Quando a gente trabalha esses dois fatores aqui, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente trabalha isso daí com características, digamos assim, mais específicas, né? Então, toda substância tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Se você pegar a água, por exemplo, a água ela tem um ponto de fusão igual a 0 graus Celsius e ela tem um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Então, a gente tem essa observação que é importante, tá? Toda substância ela tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição constante, que é o que caracterizam, na verdade, a matéria nesse sentido, tá? Então, a aula de hoje eu queria dar uma trabalhada nesses critérios com vocês, sobre essas propriedades específicas, falar um pouco da densidade e que é importante vocês calcularem, tá? Então, até a próxima aula. Fique com Deus, um abração.